Você já parou para pensar que a Bíblia não apenas registrou a história de povos antigos, mas também revelou o futuro das nações que estamos vendo diante de nós? E se eu te dissesse que um profeta aparentemente esquecido previu um cenário de crise mundial que hoje está se desenrolando com toda a sua força? Abacuque, em meio ao caos de seu tempo, levantou uma pergunta que ainda ressoa: Senhor, até quando? Não era apenas uma queixa, mas um clamor que reflete o coração de milhões de pessoas que olham para guerras, colapsos econômicos e injustiças e se perguntam onde está Deus em meio a tudo isso. Mas a resposta que ele recebeu foi muito maior do que esperava. Foi como se o próprio Deus rasgasse o véu do tempo e mostrasse que nada do que acontece está fora de seu controle. As palavras de Abacuque não ficaram presas no passado, atravessaram gerações e hoje se tornam um alerta profético para este exato momento da história. O que parecia distante agora se cumpre diante de nossos olhos, e os sinais são cada vez mais claros para quem tem discernimento espiritual. Pense nisso. Enquanto o mundo tenta explicar as crises com teorias políticas e econômicas, a profecia bíblica já havia anunciado que tempos assim chegariam. O que estamos vendo não é apenas resultado de decisões humanas, mas o cumprimento de uma visão que Deus revelou há mais de 2000 anos. E a pergunta que devemos fazer é: estamos prontos para ouvir o que ele disse através de Abacuque e reconhecer os sinais dos últimos dias? Leia. Abacuque viveu em um tempo marcado pela injustiça, corrupção e violência. Ele olhava ao seu redor e via governantes desonestos, povos oprimidos e uma sensação de caos que parecia não ter fim. O cenário político e espiritual de Judá estava em decadência, e diante dessa realidade, o profeta ousou erguer a voz e questionar a Deus. Essa ousadia é o que torna sua mensagem tão atual. Ele não se conformou em aceitar o silêncio diante do mal. Quis entender o que havia por trás de tudo. E foi nesse clamor que Deus respondeu, revelando algo surpreendente. Estava prestes a levantar uma nação estrangeira, os caldeus, para executar juízo sobre seu próprio povo. O primeiro giro emocional dessa profecia é impactante. Abacuque não esperava ouvir que o juízo viria de fora, que uma potência cruel seria instrumento do Senhor para corrigir e expor a verdade oculta. Imagine a sensação do profeta ao perceber que a solução divina não seria um alívio imediato, mas a intensificação da crise. Essa revelação mostrou uma realidade desconfortável. Muitas vezes, Deus permite que a escuridão avance, não porque tenha perdido o controle, mas porque deseja despertar corações adormecidos. E é exatamente isso que torna Abacuque tão relevante para os nossos dias. Hoje, quando vemos nações em colapso, economias vacilando e valores corrompidos, é impossível não lembrar da voz desse profeta. O mesmo Deus que lhe mostrou a ascensão de uma potência estrangeira hoje, nos alerta que, por trás das manchetes e discursos políticos, existe um propósito profético. Nada é coincidência, nada está fora do roteiro divino. O caos que parece dominar o mundo pode ser parte de algo muito maior, e reconhecê-lo é o primeiro passo para discernir os sinais dos últimos dias que já estão entre nós. Quando olhamos para as palavras de Abacuque e as comparamos com o que acontece hoje, é impossível não perguntar: será que estamos vivendo exatamente o que Deus já havia anunciado há milhares de anos? Quantas vezes você se sentiu como o profeta, olhando notícias de guerras, crises financeiras, violência nas ruas e corrupção nos governos e se perguntou: onde está Deus em meio a tudo isso? Essa é uma pergunta sincera, que toca a alma e revela a angústia de quem deseja compreender os sinais proféticos do nosso tempo. Mas aqui há algo poderoso. Abacuque transformou sua dúvida em oração, e foi nessa busca que Deus lhe deu respostas que iam além do que podia imaginar. Eu quero te convidar a fazer o mesmo agora.
Se esta mensagem está falando ao seu coração, escreva nos comentários a frase: "Eu escolho confiar em Deus em meio à crise". Esse simples ato de fé pode tocar outros corações que estão vivendo a mesma angústia que você sente. Muitas vezes, uma declaração escrita com sinceridade pode despertar alguém que ainda não percebeu a urgência dos últimos dias. Escreva agora mesmo: "Eu escolho confiar em Deus em meio à crise". Essa frase pode ser o primeiro passo para que você e muitas outras pessoas entendam que, mesmo em meio ao caos, existe um Deus que continua governando todas as coisas. Quando Deus responde a Abacuque, ele não lhe oferece uma solução imediata, mas revela um plano muito maior do que o profeta podia imaginar. No capítulo 1, anuncia que levantaria os caldeus, um povo poderoso e temido, para trazer juízo sobre Judá. Para Abacuque, essa notícia foi um choque, porque significava que a crise não desapareceria. Pelo contrário, se intensificaria. Mas em meio a essa dura revelação, havia um princípio espiritual profundo. Nada acontece fora do controle do Senhor. Mesmo quando parece que o mal domina, existe uma mão invisível conduzindo os acontecimentos ao cumprimento das profecias bíblicas. Esse é o primeiro ponto da revelação. Deus não ignora a corrupção, a violência e a injustiça, mas também não responde da forma como nós esperamos. Ele mostra que, muitas vezes, permite que o mal avance para expor corações, purificar seu povo e revelar quem está realmente atento aos sinais dos últimos dias. E isso, embora difícil de aceitar, é um lembrete de que cada movimento das nações, cada crise econômica, cada conflito geopolítico faz parte de um cenário maior, um alerta profético, que prepara o mundo para o que virá. Se no tempo de Abacuque, Deus levantou uma potência estrangeira para cumprir seu propósito, o que será que ele pode estar permitindo hoje, diante de tantas potências globais em conflito e sistemas que parecem cada vez mais fora de controle? Essa pergunta nos obriga a olhar além das aparências e discernir que nada acontece por acaso. Abacuque, ao ouvir que os caldeus seriam usados como um instrumento de juízo, ficou perturbado. Afinal, como um Deus justo poderia permitir que uma nação ainda mais violenta e corrupta prevalecesse sobre seu povo? Essa tensão revela algo que precisamos compreender nos nossos dias. Muitas vezes, a justiça divina se manifesta de forma inesperada, abalando não apenas uma nação, mas o mundo inteiro. O que parecia uma crise localizada em Judá se transformou em um alerta profético global, mostrando que nenhum império, nenhum sistema político ou econômico está fora do alcance do juízo de Deus. E é justamente aqui que surge a segunda grande advertência. Quando observamos o cenário atual, alianças frágeis, economias em colapso, guerras que se multiplicam, rumores de catástrofes globais, vemos o reflexo direto das palavras de Abacuque. Assim como o profeta ouviu que a crise se intensificaria antes da restauração, hoje somos confrontados com a realidade de que o mundo caminha para um tempo de grande tribulação. O que parece ser apenas notícia de jornal é, na verdade, parte de um cumprimento profético que se desenrola diante de nós. Essa advertência não é para nos encher de medo, mas para abrir nossos olhos. Se Abacuque foi surpreendido pela forma como Deus decidiu agir, também precisamos estar atentos para não sermos pegos desprevenidos. O avanço das crises globais, a instabilidade das potências mundiais, o aumento do caos moral e espiritual, tudo isso aponta para uma verdade maior. Estamos vivendo em tempos proféticos e cada detalhe pode ser um sinal de que os últimos dias estão mais próximos do que imaginamos. Se até aqui esta mensagem já falou ao seu coração, é porque o Espírito Santo está te chamando a não ignorar os sinais. E quero te pedir algo muito simples, mas profundamente importante. Clique no botão de gostei agora mesmo. Esse gesto não é apenas um apoio ao canal.
é uma forma de fazer com que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam despertar para a realidade das profecias bíblicas. Cada like, cada compartilhamento é como uma semente que se espalha e pode transformar a vida de alguém que ainda vive na escuridão. E aproveite este momento para escrever nos comentários uma frase de fé. Escreva: eu escolho vigiar e confiar no Senhor. Essa declaração não apenas fortalecerá o seu próprio coração, mas também servirá como testemunho para outros que estão lendo e buscando esperança. Muitas vezes uma palavra simples é usada por Deus para tocar alguém que está no limite. Então, antes de seguirmos para a revelação mais impactante deste estudo, mostre que você está caminhando junto nesta jornada. Dê o like, comente e compartilhe, porque a palavra precisa ecoar em tempos como estes. É neste ponto que a mensagem de Abacuque chega ao seu clímax e se torna ainda mais relevante para os nossos dias. No capítulo 2, verso 3, Deus declara: a visão ainda está para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Essa promessa não era apenas para o profeta, mas para todas as gerações que veriam o desenvolvimento das profecias bíblicas até o fim dos tempos. É como se o Senhor nos lembrasse que, por mais caótica que seja a crise, nada escapa ao seu controle, e o cumprimento de sua palavra é inevitável. Aqui está o terceiro ponto revelador. O que para o mundo parece atraso, para Deus é exatidão profética. Ele já determinou o tempo e a hora, e cada evento que vemos, seja uma crise econômica global, um conflito no Oriente Médio ou a instabilidade das grandes potências, é uma peça que se encaixa no relógio divino. Abacuque ouviu isso em meio à sua angústia e foi chamado a viver pela fé, exatamente como nós hoje. E quando entendemos isso, percebemos que não estamos diante de meras notícias ou crises passageiras, mas de um alerta profético que aponta para a proximidade dos últimos dias. Deus está falando através dos sinais, e a grande pergunta é: estamos ouvindo? Abacuque começou questionando, quase em desespero, mas terminou ouvindo de Deus que o justo viverá pela fé. Essa é a chave que atravessa gerações e chega até nós. Não se trata de entender todos os detalhes do que vai acontecer, mas de estar preparado espiritualmente para enfrentar o que já está diante dos nossos olhos. Se hoje vemos os sinais de uma possível crise global se intensificando, precisamos compreender que não é apenas economia, política ou guerra. É o cumprimento profético se revelando. E quero te chamar agora a agir em fé. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu quero viver pela fé do Senhor. Essa declaração simples pode se tornar um testemunho público que te fortalece e desperta outros que ainda estão espiritualmente adormecidos. Além disso, não se esqueça de dar like neste vídeo e compartilhá-lo com alguém que precisa ouvir esta palavra urgente. Cada ação sua é um instrumento para que mais pessoas sejam alcançadas e entendam que os tempos em que vivemos não são comuns, mas são tempos proféticos. E prepare-se, porque no próximo estudo vamos aprofundar ainda mais e revelar detalhes que conectam diretamente o que Abacuque viu com os acontecimentos que estão prestes a impactar o mundo inteiro. O que está por vir pode surpreender até os mais atentos, e você não pode ficar de fora dessa revelação.